Senhor, muito obrigado, porque ainda que não mereçamos absolutamente nada, Tu tens nos dado tudo, tudo. Tem nos dado proteção, tem nos dado provisão, tem nos dado alegria, tem nos dado lá o fruto do Espírito em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Tu tem nos dado e não merecemos nada disso. Agora nós queremos, Senhor Deus, estar aqui realmente. Nos ajude a focar naquilo que Tu tens para nós. Porque as concorrências são absurdas. Muitas são até desleais, injustas. Então, haja em nossas mentes, para que possamos continuar focados nesta celebração. Agora mais do que nunca. Livra-nos das preocupações. Nos dê, Senhor, a condição de sabermos administrar. Não há como não nos preocuparmos, porque somos seres humanos. Não há como não ficarmos ansiosos às vezes, porque somos seres humanos. Mas há como sabermos administrar isso tudo, a fim de que isso tudo não nos adoeça com doenças as mais variadas, principalmente com doenças psicossomáticas. Tem misericórdia de nós. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nessa pegada de vale a pena ouvir de novo. Porque eu tenho dito e vou continuar dizendo. Se a Rede Globo diz que vale a pena ver de novo, eu digo, vale a pena ouvir de novo. Porque nós esquecemos, como eu acabei de falar, em função das concorrências desleais que nós temos. Então eu vou repregar essa mensagem, eu sei que você não vai lembrar de quase nada dela, por isso a gente está repregando, a gente está nessa série de mensagens, nessa pegada aí de vale a pena ouvir de novo. E eu na minha sala pensando, Senhor, o que o povo precisa ouvir? Não é o que o povo quer ouvir, não. O que nós precisamos ouvir? E Deus toca em meu coração, leva a palavra de consolo e de conforto para a minha igreja. Porque são muitos os problemas, são muitas as tribulações, são muitas as dificuldades, são muitas as perdas, há pessoas perdendo entes queridos, há pessoas que perderam seus empregos na pandemia, até hoje não conseguiram um lugar ao sol novamente, há pessoas entristecidas, há pessoas sofridas. Leva uma palavra de consolo para a minha igreja, para o meu povo. Então, o tema da nossa reflexão nessa noite é o consolo que precisamos. O consolo que precisamos. Eu quero ler 2 textos da palavra de Deus. Você pode ficar sentadinho do jeito que você está. O primeiro texto você pode acompanhar aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, é só você acompanhar. Está na mesma versão que eu vou ler aqui. A mesmíssima versão que eu vou ler aqui está ali. Então acompanhe comigo 2 textos. O primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Acompanhe comigo aí. O consolo que precisamos. Diz assim o apóstolo Paulo. Já está aparecendo aqui o texto. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Já está? Só fazer assim para mim. Alguém fazia assim para mim. Obrigado. Então vamos lá? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, como os ímpios, que não acreditam em céu nem inferno. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que já morreram.
Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que estivermos vivos, Paulo então, irmãos, trabalhava com a possibilidade de Jesus já voltar na época dele. Percebe? Já voltar na época dele. Ele diz assim, depois nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Você crê nisso? Você crê nessa bobagem aqui? Que isso, pastor? Para o ímpio isso aqui é uma bobagem. Você crê nessa loucura aqui? Para o ímpio isso aqui é loucura. Você crê? Eu creio. Diz assim, depois nós os que estivermos vivos, repito, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Você crê nisso? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí vem o apóstolo e fecha esse texto assim, ó. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse foi o texto que eu li quando eu voltei do sepultamento da minha mãe. Como é que um filho volta do sepultamento da sua mãe? Pulando de alegria, glória a Deus. Minha mãe morreu. É assim que ele volta do sepultamento de alguém que ama, no meu caso da minha mãe. Cheguei em casa, fui para a palavra de Deus, buscar consolo, e Deus me indicou esse texto. Foi nesse texto, nessa declaração de Paulo, assim, quando ele termina, de consolem-se uns aos outros com essas palavras. Agora a gente dá um salto para o final da Bíblia. Em Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. Apocalipse 21, versículo de 1 a 5. Já está aparecendo aqui? Ok, obrigado. Caminhe comigo aqui na leitura desse outro texto. Então, vi novos céus, diz João na ilha de Pátmos. Então, vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Tem gente que fica perguntando assim, como é que será o céu? Será completamente diferente isso aqui. Porque João não mente. Não fica imaginando o céu com isso aqui. Porque ele está dizendo aqui, ó. Então vi novos céus. Será novo, irmão. E nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, essa aqui onde a gente vive, esse céu que a gente vê, já tinham passado. E o mar já não existia, então não haverá mar no céu. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí vem palavra de consolo, olha aqui, igreja. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lembra que ele disse que tudo se fez novo? Novo céu, nova terra. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, olha o detalhe, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ore comigo, Senhor, fala aos nossos corações. E tudo aquilo que porventura esse pastor, esse limitado, esse pecador que não conseguir transmitir, que o teu Espírito Santo também transmita tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha como é que João termina, ou como é que esse texto aqui de Apocalipse termina. Escreve porque eu não estou de brincadeira, João. João escreve porque essas palavras não são invenções, João.
Escreve aí. Essas palavras são verdadeiras. Ou seja, isso que eu relatei para você, João, é a mais cristalina verdade. Isso há de acontecer. João simplesmente endossa, confirma, ratifica as palavras do apóstolo Paulo. É um apóstolo ratificando o outro. Olha só, meus queridos irmãos, querida igreja. Que consolo é suficiente para te consolar? Basta um amigo te procurar na hora que você tiver perdido um ente querido? Uma canção é capaz de te consolar? Um ombro amigo, que é o aconselhável a fazer na hora da perda de um ente querido? Tem gente que vai a um sepultamento e chega lá no ouvido das pessoas que estão enlutadas e enche a paciência da pessoa falando, e orando, e fala texto bíblico. Irmãos, a melhor conduta na hora de um luto de alguém, irmãos, é você chegar e dizer para essa pessoa: eu estou aqui. Meus ouvidos estão aqui para te ouvir. Meu ombro está aqui para você reclinar a sua cabeça e chorar o quanto for necessário. Mas olha, meus irmãos, tudo isso faz muito bem. Lembro-me que quando cheguei no sepultamento da minha mãe, acabei de ler esse texto. A juventude da minha igreja na época, que não era essa igreja, lá da Igreja Batista Monte Sião, invadiu a minha casa. Eu pensando que cada um ia para a sua casa, mas eles foram para a minha casa, e lá chegaram com pão, e lá chegaram com lanche, e Leila foi fazer café, e eles me fizeram rir, e cantaram piada, e se alegraram comigo. Mas ainda assim, nenhum consolo é capaz de cuidar do meu coração, cuidar do teu coração, cuidar dos nossos sentimentos, como aquele consolo que vem da palavra de Deus. Está triste? Pode ligar para mim que eu vou orar por você. Está passando alguma dificuldade durante a semana, não está dando conta da situação? Pode ligar para mim que eu vou até você como seu pastor e vou orar contigo. Vou te ajudar naquilo que eu puder. Mas nada que eu faça, ou qualquer outro pastor dessa igreja, ou qualquer outro líder, superará o consolo que vem daqui, da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo João diz. Deus diz para ele, no final do texto de Apocalipse 21, no versículo 5, escreva essas palavras porque elas são verdadeiras. E olha o que o apóstolo Paulo diz no final do texto, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O apóstolo Paulo diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui está o que precisamos para vencer nossas batalhas, para superar as nossas barreiras, para administrar bem nossas ansiedades e preocupações. Está aqui. Eu posso te ajudar como seu pastor. Amigos podem te ajudar, podem ajudar em você, alugando o ouvido, colocando-se à disposição, o ombro para você chorar, oferecendo, mas nada e ninguém vai se comparar ao consolo, conforto e força que a gente encontra na palavra de Deus. Então caminhe comigo aqui. Quando é que nós somos consolados, pastor? Como nós somos consolados, pastor? Eu não sei o que você está passando, você quem sabe. Eu sei o que eu estou passando. Mas eu tenho uma ideia, por exemplo, de como é que brasileiros que têm descendentes israelenses estão se sentindo agora. Eu sei como é brasileiros que perderam, aqueles brasileiros que morreram lá, estão se sentindo agora. Eu sei como brasileiros que estão lá na faixa de Gaza, que tem brasileiro lá também na Palestina, estão aflitos e ansiosos para sair de lá. Eu sei como brasileiros israelenses que estão em Israel, que moram lá, mas que também têm amigos e parentes na faixa de Gaza, estão se sentindo agora. Eu sei. Eu não sei como é que você está se sentindo, eu posso imaginar.
Mas o consolo vem do Senhor, da palavra de Deus. Então, primeiro, somos consolados. Nós somos consolados quando nos entristecemos, mas não nos desesperamos. Que entristecer, nós vivemos um misto de sentimentos. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está forte, tem hora que a gente está fraco, tem hora que a gente está animado, tem hora que a gente está desanimado. São sentimentos, são naturais, são comuns ao ser humano. Mas sabe como nós somos consolados? Quando nós nos entristecemos, sim, porque nós não somos de ferro, mas não nos desesperamos. Desespero é a ausência de esperança. Desespero não combina com o crente. Desespero não combina com quem acredita na palavra de Deus. Então, olha só, veja o verso 13 do texto que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não tem esperança. Paulo se preocupou com isso, em dar uma orientação, em dar uma dica. Olha, galera, é isso aqui que acontece com aqueles que já partiram. É isso aqui, é desse jeito aqui. A tristeza que sentimos, querida igreja, com a perda de um ente querido, dói demais. Acho que a maioria das pessoas aqui já devem ter sentido essa dor terrível. Mas essa dor não se compara com o desespero daqueles que sentem, aqueles que perdem seus entes queridos sem Jesus e mergulham nas dúvidas sobre o destino de suas almas. Você já imaginou? Um ímpio que perde a mãe. E onde estará minha mãe agora? Intensifica o sofrimento. A tristeza dos salvos é tristeza causada pela saudade. Mas a tristeza dos perdidos é tristeza causada pelo desespero, pelo medo e pelas incertezas. Conversava com um casal cuja esposa perdeu o pai agora, recentemente. São membros da nossa igreja. Eu, preocupado, perguntei, estiveram domingo passado aqui conosco, eu perguntei, conversei com a viúva, falei, e aí, como é que está esse coração? Doendo ainda, pastor, e vai doer um bom tempo. E você nunca vai esquecer, não esquece. Você só vai aprender a conviver com a ausência dele, com a lacuna que ficou, como eu aprendi, como eu tive que aprender com as lacunas que ficaram, de mãe, de pai, de irmãos, de amigos amados e queridos. Eu posso me entristecer, só não posso me desesperar. Eu posso me entristecer, só não posso me desesperar. Se liga nessa frase aqui de R.N. Champlin. Se liga nela. A terra não tem tristeza que os céus não possam curar. Sabia disso? A terra não tem tristezas que os céus não possam curar. Vamos continuar caminhando aqui. Somos consolados quando, pastor? Segundo, nós somos consolados quando cremos que nos reencontraremos. Você crê? Lembra que quando eu li, eu falava, você crê nisso aqui? Você crê nessa bobagem aqui? Você crê nessa doideira aqui? Você crê nessa ilusão aqui? Você crê nessa loucura aqui? Que é assim que o ímpio vê. Isso é loucura. Mas quando nós cremos que nos reencontraremos, isso gera o que em nós? Consolo. Conforto. Força para continuar lutando. Força para continuar caminhando. É isso que gera em nós. É isso que pelo menos a palavra de Deus sugere, suscita em nós, que isso gere
a esperança de nos reencontrarmos, a crença de nos reencontrar. Olha o que diz o verso 14, lá de 1 Tessalonicenses. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Tem um texto que o apóstolo Paulo diz, se não acreditamos que Jesus ressuscitou e que ressuscitaremos também, a nossa mensagem é vã, ele diz. É mentirosa, ele diz. E aí eu lembro que eu estava ministrando uma aula na escola dominical, lá na minha ex-igreja, Igreja Batista Monte Sião. Eu estava ministrando sobre esse texto de Paulo. E aí foi uma aula muito legal, meio escatológica, né? Porque fala de algo que ainda vai acontecer. Mas foi uma aula muito animada, muito boa. Eu via nos olhos dos alunos, das irmãs. E lá, irmãos, lá na minha ex-igreja, eu já fui professor de adolescente, já fui professor de jovens e fui professor das idosas. Tinha uma classe lá só de idosos. Como eu gostava. O Senhor me deu muito bem com os idosos e idosas da igreja. Nesse dia eu estava ministrando para a classe de idosas. Só mulheres. Só mulheres. E eu ministrei sobre esse texto. Falei, irmãos, dá para imaginar a alegria que vai ser. Dá para imaginar o que vai ser quando Jesus voltar. E nós fomos nos encontrar. Aqueles que partiram ressuscitarão primeiro. Diz um texto lá em Coríntios também, que o apóstolo Paulo fala, que aqueles que vão ressuscitar primeiro vão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo se estende dizendo, aqueles que estiverem vivos receberão corpos incorruptíveis, se juntarão àqueles que vão ressuscitar e serão recebidos por Jesus Cristo nas nuvens para sempre. E que aula! Tudo bem, no domingo seguinte, uma das irmãs me procurou triste, decepcionado. Irmão Jairo, nem seminarista eu era ainda. O que foi, minha irmã? Ela tinha um filhos não crentes. E ela, coitada, chegou em casa e foi falar para o filho não crente. Olha que coisa linda. O filho não crente. Que besteira é essa, mãe? Pirou, mãe? Aí mandou essa para ela. Aí, mãe, legal, né? Já imaginou aquele monte de esqueletinho ressuscitando? Ainda caçoou da mãe. E já imaginou, mãe? Que coisa linda, né? Aquele monte de esqueletinho subindo assim para encontrar com Jesus nas nuvens. Imagina a decepção daquela mãe. Cheguei, abracei ela e falei assim, irmã, eu ia ficar abismado se você tivesse chegado aqui e dito assim para mim, pastor, contei aquilo para o meu filho não crente, ele ficou maravilhado. Aí eu ia estranhar. Irmã, o apóstolo Paulo diz, irmã, que o evangelho para os que não têm Jesus, para os que perecem, irmã, é loucura. Seu filho reagiu como era para ele reagir, como um ímpio, olhando para isso aqui como loucura. Não fica triste, não. Continue orando pelo seu filho. Continue testemunhando para o seu filho, para que um dia ele entenda que essa loucura, que para ele é loucura hoje, pode ser a mais pura verdade libertadora para a vida dele. Ele continue crendo, não negocie a sua crença. A convicção do reencontro com todos aqueles que amamos e que partiram com Cristo, produz em nós o alívio e o bálsamo que ameniza a igreja e alivia os impactos causados pela dor da separação e da saudade. É isso que a palavra de Deus precisa produzir em mim e em você. Aquele alívio de uma queimadura, quando vem uma pomada apropriada e alivia a dor da queimadura. Aquele alívio da água boa que a gente bebe quando estamos cheios de sede. Aquele alívio daquela ducha maravilhosa que a gente toma, revitalizadora, fortalecedora, batendo na cabeça, no ombro. É esse o alívio que a palavra de Deus deve produzir em mim e em você.
que você vai se encontrar com escarnecedores, que vai rir da sua cara e vai pôr em dúvida a fé que você tem em Deus. Somos consolados, segundo, quando cremos que nos reencontraremos. Você crê nisso? Essa semana, uma amiga minha, da minha ex-igreja, postou a foto de um marido dela, um dos meus maiores amigos, que se foi o ano passado. Que saudade que me deu daquele cara. Porque como ele foi o ano passado, ela ainda está vivendo muito ainda o luto. E eu fiz um comentário lá. No final do comentário eu botei assim: até breve, meu amigo. Porque eu creio. Podem caçoar de mim, podem rir de mim. Podem fazer hora com a minha cara. Eu creio, isso me mantém de pé. Isso nutre, fortalece, alimenta a minha fé. A esperança de reencontrar aqueles que se foram. Minha mãe, meu pai, amigos como esse grande amigo, um dos maiores amigos que tive na minha vida aqui. Se liga nessa frase aqui, de Rick Warren. A coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição. Então, meu irmão, anota aí, a coisa mais importante na vida não é se formar. A coisa mais importante na vida não é ganhar dinheiro. A coisa mais importante na vida não é ficar famoso. A coisa mais importante na vida, diz Rick Warren, com muita propriedade, eu repito, a coisa mais importante na vida é conhecer Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição. É acreditar que aqueles que se foram voltarão e nós nos reencontraremos. Estaremos para sempre com eles. Essa loucura, santa loucura. Como eu gosto de ser louco, de ser maluco. Nesse sentido. Terceiro, somos consolados quando, pastor? Quando cremos no grande encontro com Cristo. O encontro. Já me encontrei com pessoas, irmãos, que me fizeram muito felizes. Há amigos meus que quando eu estou com eles eu fico muito feliz. Você deve viver isso também. Há parentes, né, nossos, que quando a gente se encontra, é assim um negócio muito legal. Então, numa dimensão e numa proporção infinitamente maior, imensurável, eu sou consolado quando eu creio no grande encontro que teremos com Cristo. Verso 17. Do texto de 1 Tessalonicenses 4. Depois, nós os que estivermos vivos, e Paulo já acreditava nisso para aquela época dele, irmão. Já se passaram mais de 2000 anos e ainda não aconteceu, e nós continuamos crendo. Depois nós os que estivermos vivos, verso 17, seremos arrebatados com eles quem? Com os que ressuscitarem, com aqueles que já se foram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Eu acredito nessa bobeira para os ímpios, essa besteira para os ímpios, essa loucura para os ímpios, porque é isso que me mantém de pé, é isso que me sustenta,
É isso que sustenta a minha fé. Para acreditar nesse evento aqui que Paulo diz aqui, é preciso passar pelo processo de conversão a Jesus Cristo. O homem natural, igreja, jamais conseguirá aceitar e crer nesse grande encontro sem que antes tenha experimentado uma fé genuína na pessoa de Cristo. Essas coisas são loucura para os que perecem. Está lá em 1 Coríntios 1,18, como eu mencionei anteriormente, o apóstolo Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz, tudo que está aqui, o sobrenatural que está aqui, é para os que se perdem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Ela não é um livro qualquer. E olha, irmãos, procurem lá no YouTube, irmãos, em vez de ficar procurando besteira, procurem lá no YouTube, joguem lá, jovem universitário defendendo a Bíblia. Procurem lá. Você vai ver que coisa extraordinária. Ele cala os professores e cala os alunos, defendendo a Bíblia, defendendo esse livro aqui. Aqueles que só vivem e creem no que é natural, jamais conseguirão experimentar o sobrenatural de Deus. Vão ficar só no raso. Só no raso. Só no raso. Não sabe nem o que é sobrenatural, só no raso. Vão ficar só na oração besouro. Lembra, né? Oração besouro, que eu batizei de besouro. Vão ficar só naquela oração da refeição. Em nome de Jesus, amém. Termina assim, em nome de Jesus, amém. Parece um besouro. Quem vive no raso, irmão, não experimenta sobrenatural de Deus. Encontrar-se com Cristo após a morte na condição de salvo é privilégio somente, presta atenção, encontrar-se com Cristo na condição de salvo é privilégio somente, sabe para quem? Para os loucos por Cristo e de Cristo. Sou louco por Cristo e sou um louco de Cristo. É assim que as pessoas veem quando a gente para. Essa semana eu passei aqui, vi um pessoal, uma mulher e um homem, pregando numa praça que não tinha ninguém. A minha primeira sensação foi, poxa, eles poderiam ser mais inteligentes para um lugar que tem gente. Aí depois eu lembrei que Spurgeon, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, começou pregando para ninguém. Se transformou num dos maiores pregadores de todos os tempos. Daí eu passei ali e falei assim, prega aí. Passei com a Kombi da igreja, prega aí, prega aí. Mas eu sei que pessoas passam ali, quando vêm jovens pregando lá na Central do Brasil, já passei muito ali, na Rio Branco, no Castelo, na Cinelândia, e via jovens pregando, e as pessoas passando, e eu fico imaginando, tem gente ali que deve estar olhando para esses jovens falando assim, vai procurar o que fazer, para de incomodar os outros, é um louco, não sabe o que fala. Mas é louco por Cristo, e louco de Cristo. Quando somos consolados, pastor? Quarto, somos consolados quando cremos na companhia eterna de Cristo. Verso 17, irmão. Lá Paulo diz assim, e assim estaremos com o Senhor por um mês. É isso que ele diz? Por um final de semana, é isso que ele diz? Por alguns meses, é isso que ele diz? Ele diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Eternamente. Equivale a eternamente.
Aquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 20, você lembra? Na grande comissão, ele termina assim: eu estarei sempre com vocês, vão lá, preguem, discipulem, batizem, façam um alvoroço no mundo, transmitam tudo aquilo que vocês aprenderam comigo. E no final, no versículo 20 de Mateus 28, Jesus diz assim, faz a grande promessa: olha aqui, eu estarei com vocês todos os dias, sempre, para sempre, eternamente com vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra alcança todos os salvos de todos os tempos. Essa palavra transpõe a esfera do mundo físico e nos garante sua presença conosco por toda a eternidade. Se isso não te consolar, nada mais vai te consolar. Nada mais. E hoje eu desci, irmão, no elevador, esperando o elevador para vir para cá, cheio de preocupações, e o Espírito Santo de Deus vem em mim e fala: acalma, cara. Você sabia que pode tudo cessar? Você sabia que num piscar de olho pode acabar tudo para você? Sossega. Sossega. E essa palavra produziu em mim, irmãos, um consolo. É verdade, Senhor. É verdade. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Se liga nessa frase aqui. Toda solidão e saudade se dissiparão diante da companhia eterna de nosso Mestre. Aleluia! Toda solidão e saudade se dissiparão diante da companhia eterna de nosso Mestre. Quinto e último, somos consolados quando, pastor? Quando nos consolamos mutuamente, uns aos outros. Quando sentimos a dor do luto do outro. Quando sentimos a dor do desemprego do outro. Quando sentimos a dor da enfermidade, da doença do outro. Quando sentimos a dor da escassez do outro. Quando sentimos a dor de cabeça do outro. Isso consola-nos mutuamente. E o apóstolo Paulo termina assim: consolem-se mutuamente, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Por isso que ele escreveu para os Tessalonicenses: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Lembra como ele começa o texto? Não quero que vocês fiquem assim: e agora? Minha mãe se foi. E agora? O que será? Como será? Onde ela está? Como deverá ser? Como vai ser? Como foi? Aquele monte de dúvidas, ignorando a realidade. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, escreve para eles e diz, deixa registrado essa palavra que consola-nos até hoje. Consola-nos até hoje. Com frequência, querida igreja, sentimos que as palavras são inúteis e sem valor. As palavras não tiram o peso do coração. As palavras às vezes não fazem qualquer diferença diante da pressão, da tristeza causada pela perda de alguém, não é verdade? Isso é verdade com relação às nossas próprias palavras. Mas estamos falando da palavra do Senhor, irmãos. As minhas palavras, a palavra desse pastor pode não ser suficiente para produzir consolo em você. Mas essa palavra aqui não. Essa aqui não. Estamos falando da palavra do Senhor. Suas palavras são vivas e poderosas. Passará o céu e a terra, mas elas não poderão passar. Consolemos-nos, igreja, uns aos outros com isso.
Nossa fé nas promessas de Deus deve produzir consolo mútuo. Portanto, quando você for visitar um enlutado, quando você for visitar um enfermo, quando você for aconselhar alguém, use a palavra de Deus, deixe as suas palavras de lado. Deixe a palavra dos filósofos de lado, dos psicólogos de lado, dos psicanalistas de lado. Recorra à palavra de Deus, porque é ela que produz consolo para o enlutado, consolo para o enfermo, consolo para aquele que está adoecido em todos os sentidos. Se liga nessa frase aqui, a gente parte para a conclusão da nossa reflexão. Desesperados reverberam desespero. Consolados reverberam consolo. Console-se com a palavra de Deus, porque Deus vai usar você para consolar outros. E aí eu concluo. Se o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, como nós lemos, de certa forma nos diz onde estaremos, ele nos diz onde estaremos. Quando partimos dessa vida, ele não diz o que acontece lá. E nos encontraremos com Cristo. O também apóstolo João, em Apocalipse, nos diz mais ou menos como será o que acontecerá lá, no lugar para onde iremos e estaremos para sempre com Cristo. Então Paulo diz para onde iremos e João diz o quê? O que acontecerá lá. Tudo palavra de Deus. Então é só a gente pegar a ideia que Paulo dá com a chancela de João e entender. Isso pode gerar consolo em mim. Podem vir dificuldades, tribulações, problemas, lutas, as mais variadas possíveis, perdas, em todos os aspectos. Mas eu estou firmado na palavra. Eu estou firmado na promessa. E é ela que não vai me deixar perder a fé, a esperança e até mesmo esmorecer. Na grande cidade de Deus, não haverá mais cortejos fúnebres, igreja, nem viúva chorosa, nem criança atônita e triste, a contemplar o rosto de sua mãe morta. Vou repetir. Na grande cidade de Deus, relatada por João na ilha de Patmos, falada por Paulo, na grande cidade de Deus, não haverá mais cortejos fúnebres, nem viúva chorosa, nem criança atônita e triste, a contemplar o rosto de sua mãe morta. Porque são coisas tremendas que Deus tem reservado para nós lá. E eu termino, igreja, com essa frase aqui. Todo o consolo que precisamos em tempos de perdas está na palavra e nas promessas de Deus. Recebe essa palavra aí. Todo o consolo que precisamos nas horas mais difíceis está aqui, na palavra de Deus.